Hoje tivemos um daqueles dias que confundem muita gente no mercado financeiro. A inflação americana veio melhor do que o esperado, mas veio em linha com o consenso já. E os títulos do Tesouro americano tiveram uma boa aceitação, já sendo colocados à disposição a 4,55 ou bem próximo disso. Mas mesmo assim, Nasdaq e Nasdaq acabaram caindo e tiveram uma boa queda, assim como o mercado brasileiro também fechou em baixa nessa quarta-feira. E o que está derrubando os mercados? Qual será o motivo para tudo isso, né? Aqui no mercado nacional nós já estamos na nona semana de baixa. O que está acontecendo, por exemplo, com os semicondutores, passando por uma forte volatilidade nos últimos 6 dias, bastante com alta, bastante com dias pressionados para baixa? O que está acontecendo? Será que o dólar pode também voltar ao patamar de 6? Nós saímos ali recentemente de um 4,8, já estamos bem próximo de um 5,20. E por que que a dívida dos Estados Unidos pode ser um dos maiores riscos para os próximos anos? Você entende um pouco disso? Se não, vem comigo que a gente vai te mostrar e te explicar bem detalhado o que está acontecendo e o que você pode fazer para proteger o seu capital, o seu patrimônio nesse momento. A inflação dos Estados Unidos, então, veio em linha, né, com as projeções dos economistas. Mas existe um detalhe importante, né? Muitos investidores estavam com receio do número pior. Ou seja, o dado foi positivo, dentro da margem, é claro. Mesmo assim, as bolsas acabaram caindo nessa quarta-feira. Isso mostra um pouco que o mercado hoje está olhando além da inflação, né? Então, não o dado puro e simples, mas o foco voltou para um risco geopolítico, assim como já tivemos vistos, já estávamos vendo um pouco para trás aqui com a situação do Irã e para as preocupações com o crescimento econômico e da dívida política, tá? Então, o que que vem acontecendo, pessoal? A gente vai passar aqui, então, antes de tudo, mostrar o valor do barril de petróleo, tá? Então, nós, nesse momento aqui, nós temos o fechamento no dia de hoje de 94,35, tá? E tivemos, principalmente após algumas declarações do Donald Trump, acabamos que o petróleo estava tentando renovar mínimas e acabou voltando e deve fechar provavelmente nos próximos dias ali, próximos ali de novo da casa dos US$ 100. Vamos acompanhar, porque isso aí está realmente uma grande novela, tá? E acaba complicando bastante. O pessoal da nossa carteira controle aposentadoria tem identificado isso, porque fala uma coisa, fala outra, desmente, volta a falar outra coisa, e acaba que a gente, dentro do meio disso tudo, acaba que até ouvindo alguns colegas analistas, outros, chefes de carteira de outras corretoras, que realmente está um período bem complexo para que a gente possa tomar nossas decisões, já que definição é o que não temos nesse momento, tá. Então por isso e por esses valores, por o valor do petróleo pressionar bastante a inflação, nós vimos pressão tanto na Nasdaq quanto no Nasdaq. Nasdaq principalmente até porque nós temos visto valores bem, altos, né, bem esticados do setor tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, e isso acaba pressionando bastante os valores dos ativos, né, com algumas quedas bem expressivas, e isso a gente conseguiu notar principalmente lá na Coreia do Sul, que a tecnologia é grande parte do índice de lá, e acabou chegando a ter um circuit break por lá. Já que isso aconteceu na sexta, já com o mercado coreano na sexta fechado pela manhã, e na segunda-feira com a abertura já com mais de 9% de queda e fechando em 14% de baixa, tá? Então a gente consegue olhar aqui no nosso gráfico a situação do Nasdaq, né? O nosso gráfico aqui dos tecnologias lá nos Estados Unidos, tá? Então, o que que aconteceu aqui no nosso ponto, tá? Vejam a volatilidade que o Nasdaq tem enfrentado, tá, pessoal? Nós enxergamos aqui, principalmente nesse dia de hoje, que depois da próxima ali das 9h30, a liberação do dado do CPI, né, na inflação dos Estados Unidos, acabou que o mercado americano até recuperou bem, já que nós tivemos um dado um pouco melhor, né? O dado vem em linha e estava esperando até que viesse um pouco mais alto. No entanto, nesse ponto aqui próximo ali das 11, meio-dia, Donald Trump mais uma vez acabou fazendo pronunciamento e falando que vai voltar a atacar de forma mais pesada e contundente o Irã, o que vai pressionar mais uma vez o Estreito de Hormuz e vai provavelmente levantar o preço do barril de petróleo, levando aí principalmente para próximo da casa dos US$ 100 ou um pouquinho mais. E aí o que fez
o nosso Nasdaq estava fechando nas mínimas recentes, tá? E a gente consegue enxergar aqui com os últimos dias, né, dentro do Nasdaq também. O que aconteceu? Lá na sexta-feira, no dia 5, na hora que saiu o dado do payroll, nós tivemos ali uma queda bem expressiva e fechamos o final do dia com uma queda, se não me engano, acho que foi quase 5% ou 5 e pouquinho, até, tá? Foi bem expressiva. Na segunda-feira acabou recuperando toda essa queda e foi, parece que o mercado, opa, aproveitou como uma oportunidade para compra, já que tinha caído, alguns ativos tinham caído de forma bem expressiva. E depois, né, mais uma vez a situação de fala, esse aqui foi na verdade o ataque, foi quando o Irã derrubou o helicóptero nos Estados Unidos, mais uma vez volatilidade forte para baixo, se recuperou ao longo do dia, e hoje foi o que a gente mostrou ali atrás, né? A recuperação depois do dado CPI e mais uma vez de retorno para as situações de petróleo lá no Oriente Médio, pressionado mais uma vez. Outro ponto que a gente mencionou na introdução do nosso vídeo é que os semicondutores também, tá, pessoal? Os semicondutores, nós estamos tendo essa grande volatilidade, e é claro que eles já estão extremamente esticados, né? Não que não possa subir mais, mas, sinceramente, nós vimos, por exemplo, Micron, os próprios produtores de chip, como Intel, AMD, que subiram praticamente aí mais de 200% nos últimos 2 meses, desde o finalzinho de março para abril, e vieram até agora subindo muito. Então, provavelmente tenham cuidado e evitem, eu acho, nesse momento, de passar perto desses ativos que estão extremamente esticados em curtíssimo espaço de tempo. Tá? Falamos do leilão e isso atenuou um pouco, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Por que a gente está falando desse ponto? O título dos Estados Unidos sendo vendido a 4,53, 4,55, acaba que tendo essa boa aceitação, alivia um pouco porque os Estados Unidos, fazendo seus títulos de 10 anos, conseguem jogar e rolar essa dívida mais para frente, conseguindo pagar as suas contas, digamos assim, né, nesse período de agora. E a gente vai falar um pouquinho ali na frente do que está acontecendo, porque os Estados Unidos está cada vez mais enforcado com suas dívidas, tá? E fala, mas Henrique, Estados Unidos com dívidas? Sim, principalmente no pós-pandemia, os Estados Unidos acabou aumentando de forma muito expressiva as suas dívidas, ok? E isso acaba que pressiona bastante os mercados, pressiona juros e acaba atrapalhando bastante a situação econômica do país, tá? Então, um dos pontos que vem chamando bastante nossa atenção é que nós esperávamos que a atenção, principalmente já desde sempre, veio sendo como ponto principal do Donald Trump, desvalorizar o dólar. E aí, muitas vezes o pessoal fica, mas por que que o presidente dos Estados Unidos quer desvalorizar a sua própria moeda, que é uma moeda global? Moeda forte, moeda com um valor muito alto, acaba encarecendo muito, às vezes, investimento, a situação de produção dentro do país. E o que que acontece? Como a gente tem essa noção? Aonde é feita a produção, a industrialização e produção principal do mundo? A gente enxerga que são em emergentes, em países que têm um custo muito baixo, assim como China, a Índia, Vietnã, entre outros desse tipo, porque o custo é baixíssimo, né? E quem que vai querer entrar lá nos Estados Unidos, pagar vários empregados, salários em dólar, e é um valor virtual, para produzir lá, a margem diminui muito, né? Então, Donald Trump pensou em desvalorizar a moeda americana para reindustrializar ou voltar um pouco com a parte de indústria nos Estados Unidos, ou pelo menos tirar o que a China às vezes domina e produz cerca de 80, 90% de certos produtos. Então, domina muito algumas áreas de produção. E essa era a intenção. No entanto, a gente consegue enxergar essa nossa linha de tendência aqui do DXY. Para quem não conhece, o DXY é o índice do dólar, digamos assim, apresenta para a gente a fraqueza ou a força do dólar. Ele compara dólar com uma cesta de moedas fortes, assim como o euro, dólar canadense, o franco suíço e outras moedas, e faz essa comparação. Então, se DXY sobe, quer dizer que o dólar está se fortalecendo frente às maiores moedas do mundo. Da mesma forma, quando ele desce, quer dizer que ele está se enfraquecendo frente às moedas mais fortes. E se mantendo nessa linha de tendência de alta, provavelmente segurando aqui, voltando para a casa dos 100, isso aqui pode representar uma forte alta no dólar, uma tese de dólar forte, o que acaba desvalorizando o nosso preço do real, e esse fortalecimento acaba levando investimento, dinheiro e aplicação nos títulos americanos. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso ali na frente dos títulos, mas gravem essa ideia de que o dólar está se fortalecendo com essa situação atual
e a gente pode sim vir a ter novamente o nosso real com preços de dólar bem alto. Então isso gera atenção e principalmente traz aquela ideia de novo para a dolarização do nosso, tá? Esse é um dos pontos que chama a nossa atenção aqui, tá? Então, o fundo verde diz ter zerado a alocação em real em razão do fortalecimento do dólar. Então a gente vê, se eu não me engano, se foi não lembro agora se foi na semana passada ou se foi no início da semana, o Absolute também, um outro fundo que veio trazendo essa situação de não estar mais presente, né, dentro do dólar, tá? Então, dentro dessa situação, nós enxergamos já que o nosso mercado já vem caindo nas últimas 8 semanas e essa semana também estamos no vermelho. Isso mostra a fuga de capital estrangeiro, como a gente sempre faz questão de mencionar. O estrangeiro manda aqui na bolsa, então o dinheiro entrando forte aqui do estrangeiro, a bolsa sobe. O estrangeiro fugindo, com medo do risco, com medo da situação que vem acontecendo no país, o estrangeiro tira dinheiro daqui do real, compra dólar e volta a investir lá fora. A nossa bolsa cai de forma muito expressiva. E é o que está acontecendo aqui. É a nona semana de queda consecutiva, recorde, né? Desde o plano real aqui no Brasil. Ok? Então, dando prosseguimento, uma parte importante, eu vi que muitas pessoas vieram investindo em ouro, né? Vieram aproveitando essa oportunidade, e é claro que com dólar se valorizando e juros nos Estados Unidos, apresentando como a gente mostrou ali, títulos de 10 anos, 4,55, títulos de 20, 30 anos já na casa dos 6,7. Então, o que que acontece? Eu vou comprar ouro, simplesmente ele valoriza por ele mesmo, só que não paga cupom, não paga o prêmio acima da inflação, ou eu vou investir numa moeda forte, que para a gente brasileiro vai se valorizar frente à nossa moeda e que ainda paga um juros real acima da inflação. Faz muito mais sentido pagar é investir em títulos que rendem acima da inflação. E isso naturalmente joga o ouro para baixo, então cuidado com esse investimento. Não recomendamos nesse período vocês estejam posicionados. Ah, mas é aí que o dólar, o ouro cai, a gente pode comprar ele mais baixo. Sim, mas eu acredito que próximos aqui desse patamar, no mínimo da média de 50 aqui, para a gente retomar as nossas posições de ouro. E enquanto tiver o DXY subindo, tenham esse efeito comparativo. DXY subindo, não investe em ouro. Na hora que a gente encontrar uma posição talvez de reversão lá no DXY, a gente pode voltar a pensar em ouro, em prata, em cobre, esse tipo de coisa, tá? Aqui a gente pode ver, eu vou aproximar o gráfico para vocês conseguirem enxergar bem. A gente entende aqui a comparação, né? Do nosso em azul aqui, a linha azul, o ouro, né? Então vem aqui perdendo seu valor e da mesma forma em azul o nosso título americano, os TIPS de 10 anos, né? Então a gente consegue enxergar aqui os valores de 2,2 acima da inflação, tá? Então isso aqui, para quem quer investir de forma segura e não se preocupar, prefere aqui então receber esse valor acima da inflação e por isso que a gente vai enxergar provavelmente ouro nos próximos meses aí em quedas, tá ok? Caindo de forma bem expressiva. É claro que teve uma alta muito forte, né, nos últimos um ano e meio, tá? Esse é um ponto importante que nós temos ali os Estados Unidos empregando, né, a sua receita cerca de 20% simplesmente em juros, né, em juros da dívida. E o que que acontece? Será que os Estados Unidos já empenhando 20% da sua receita em juros, será que com isso ele vai ter condição de aumentar juros se necessário? Então, isso fica esse ponto importante, porque se ele não aumenta os juros, o que vai acontecer? Vão ter interesse pelos títulos? Vai conseguir financiar a sua dívida? Então, esse é um ponto importante para que a gente observe. Ou vai ficar com os juros negativos lá nos Estados Unidos, né? Então, vamos observar isso aqui, porque vai ter grande impacto em toda a parte econômica. E a gente vai ver isso amanhã, principalmente depois da liberação da inflação ao consumidor, tá? E principalmente com o IPO da SpaceX, provavelmente vai dar digamos assim, o termômetro do mercado aí dentro da sua sensação de investimento, de atratividade ou simplesmente de cautela, tá? Do quanto a gente vai ver esse IPO da SpaceX. Lembrando que ainda vamos ter o IPO tanto da OpenAI como da Anthropic,
Então, e o que a gente vem falando, né? O governo, uma das coisas que vem chamando bastante atenção é essa emissão de títulos, né? E o ritmo que os países vêm se endividando nos últimos anos. A gente tem um gráfico aqui interessante, que é o endividamento, né? A venda de títulos por parte dos governos. E eu fiz questão de colocar aqui, vocês vão entender que o que era 2020? Pandemia, né? No meio do auge do problema maior que nós tivemos recentemente, tá? E nós atualmente encontramos governos vendendo muito mais títulos de dívida do que no período da Covid. Isso gera um alerta gigantesco, né? Já temos países extremamente endividados, desde os Estados Unidos, que é dentro do G7 o país com maior dívida e maior juros, mas com um melhor mercado. Então vemos essa situação bem difícil de entender o que pode acontecer, mas entendemos que o risco está cada vez maior com tudo que acontece e países pelo mundo vendendo muita dívida, muitos bonds, né, dentro desse período, o que gera uma atenção gigantesca e traz cada vez mais a nossa situação de atenção e cuidado para proteger o nosso capital e fugir do risco. Depois a gente vem para a situação Brasil, ok? Então, aqui a gente consegue enxergar os juros futuros. E, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, nós conseguimos ver que já em 2027, nós já temos o mercado precificando o Copom aqui para juros de 15,25, tá? Isso representaria para a gente possivelmente um aumento nos próximos 12 meses de 100 pontos, né? De mais 1% de juros, né? Então, não só tivemos agora o menor corte de juros de todo o plano real, tivemos dois cortes apenas, né? E agora nós vamos voltar, provavelmente, precisar aumentar juros com tudo que está acontecendo. Fala, mas Henrique, o que está acontecendo? Por que nós estamos com essa situação e voltamos com os juros subindo, tá? Nós conseguimos ver aqui que os títulos do Tesouro já estão em patamares de IPCA mais 8,36. O que representa isso aqui? Quer dizer que o governo, na hora que ele emite dívida, que é para suprir ali as suas dívidas, os pagamentos, ou vai rolando, emite dívida agora para pagar dívidas atuais, ele está pagando inflação mais 8,36. Mas aí, por que um governo precisa pagar IPCA mais 8,36? Ali atrás a gente viu os Estados Unidos pagando mais 2,20 acima da inflação. Por quê? Estados Unidos é o maior país, maior economia do mundo, né? Possui a moeda mais forte do mundo, possui os maiores mercados, maiores bolsos do mercado financeiro, e todo mundo quer investir lá, né? E dentro de um período não tão no passado, tinha os títulos mais seguros do mundo, tá? Ainda é seguro, mas com certeza teve uma redução grande nesse seu nomeação dos títulos mais seguros do mundo. Então, o que acontece? Esse 8,36 é que o mercado entende como risco do país, né? Por que a gente pode entender aqui, por exemplo, o IPCA é medido por quem? Pelo próprio governo. Então, nós temos inflação aqui em torno de 4, 5, até 6% podemos enxergar, principalmente com o petróleo na situação de hoje. Então imagine que o governo muitas das vezes começa a atenuar esse dado de IPCA, como nós já vimos várias vezes, principalmente no período da Covid, nós tínhamos um IPCA atenuado ali de 4, 5% no mínimo, né, dentro do que era a realidade. Então imagine que daqui a pouco, a gente hoje tem um juro de 5, por exemplo, eu tenho 5 mais 8,36, nós teríamos na casa de 13,36, por exemplo. E é claro que você se protege. Conforme aumenta a inflação, você vai aumentando também o seu ganho no pós-fixado. Só que se isso aqui não vai ser ajustado de forma real, do que adianta? Então, por isso que a gente estava falando até no nosso Instagram, de tenham em mente, por enquanto, de invistam em taxa Selic. Porque a taxa Selic, ela, é claro, demora um pouco mais conforme a reunião do Copom, mas vai seguindo conforme a política de juros do Banco Central. E isso acaba tendo uns retornos melhores. A gente acabou de ver ali que o nosso juros futuro está batendo em 15,25. Então, nós teremos ali próximo desses 15,25 na Selic, mais esse 0,07, melhor do que o que está rolando aqui, que está ficando por volta de 13, 13,36, 13,5, tá? Então, dentro disso aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque provavelmente ainda teremos valores maiores, já que o Brasil, a atual gestão do governo, tem
liberado muito dinheiro, com uma responsabilidade fiscal gigantesca, e isso vai pressionando, vai gastando mais, vai endividando mais o país, o risco vai aumentando, e conforme temos problemas lá fora, Estados Unidos também, dentro da Europa, o mundo inteiro sofrendo com a inflação do petróleo, isso aqui pode aumentar, e na hora que o dólar vai aumentando, quem vai querer investir num título aqui rendendo a 15%, só que o dólar vai se desvalorizar assim como desvalorizou em 2024, 26%. Ou seja, a sua moeda investida e aplicada aqui num tesouro desse rende 15%, mas você perde 26%, que foi o que desvalorizou lá em 2024, saindo de 5 para 6,13, né? Então, não faz sentido, você ainda vai continuar perdendo mesmo investindo num juro super alto, tá? Então, tomem cuidado, e é por isso que a gente fala tanto de dolarização, principalmente nesses períodos que o dólar eu acredito que ainda esteja barato, se tudo se mantiver dentro do que está acontecendo agora, beleza? Então, aqui nós temos a movimentação do dólar, acredito que a gente deva seguir aqui de forma bem tranquila com relação a chegar o dólar nos 5,5, 5,6 com certa tranquilidade, tá? Então, tomem cuidado e além de tomar cuidado com o dólar, não deixe de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever e ativar as notificações para que vocês recebam os nossos vídeos e as nossas análises aqui dentro da Controle. Então, já tivemos, vejam aqui a alta significativa dentro das últimas 4, 5 semanas, e vejam o tempo que demorou para descer, e daqui a pouquinho isso aqui já está no meio e acaba subindo. A gente consegue fazer esse paralelo aqui, né? E o quanto tempo demora, às vezes, para ter uma alta, e olha o quanto de tempo, às vezes, demorou para descer, né? Desde novembro, praticamente, de 2000, na verdade, dezembro de 2025, até agora, e vejo que, às vezes, aqui, com um fato de meio ano, ele teve essa mesma subida, que é o período que demorou para descer aqui. Então, muitas das vezes, sobe de elevador e vai descendo de escada, né? E daqui a pouco, isso aqui, conforme a gente tem visto, as situações atuais, e amanhã a gente já pode ter mais uma vez uma alta aqui para chegar nos 5,25, 5,30, simplesmente pelo dado dos Estados Unidos, ok? E para fechar, nós temos nessa sexta-feira o IPO lá da SpaceX, como a gente já mencionou agora há pouco, e isso vai ser um termômetro muito grande de risco, tá? Os investidores vão querer aportar e vão querer estar presentes nesse IPO. Será que tudo isso não vai afastar o investidor do risco e trabalhar de forma mais conservadora? Caso esse IPO não venha de forma adequada, a gente pode ter simplesmente pelo lançamento do IPO mais fraco do que o esperado, nós podemos ver mercados às vezes caindo de forma bem contundente. Então tomem cuidado e esperem aí, então a sexta-feira com esse IPO. Nós já vamos ter informações na quinta-feira sobre isso, mas esperem a sexta de fato com a consolidação desse IPO da SpaceX, e certeza a gente vai ter uma movimentação e volatilidade grande e aí uma definição um pouco melhor para o período que nós estamos vivendo aqui nesse mercado, nesse momento. Então, tomem cuidado, momento de proteção, dolarizem e cuidado com os investimentos que vocês vão fazer aqui no Brasil. Bolsa, por enquanto, nem pensar. No máximo, alguns dos ativos que se valorizam com o mercado subindo o dólar, mas as ações naturais ali de bancos, Vale, as principais, muito cuidado, tá? Nós temos ainda espaço com tranquilidade para que vocês acabem tendo prejuízo. Então é muito importante que a gente nesse momento fique mais líquido, coloque ali em ativos que vão ter um rendimento ali, pelo menos como a gente falou, da própria Selic, ativos de ETFs rendendo ali os juros do Brasil, os juros dos Estados Unidos, e vamos esperar provavelmente essa sexta-feira e lá na segunda-feira provavelmente fazer alguns ajustes para passar esses próximos meses de forma mais tranquila, proteger o nosso capital para o próximo ciclo que provavelmente teremos aí lá perto do final do ano. Não falei de criptoativos hoje, mas estamos ainda em baixa e acredito que a gente ainda deve ter ali correções maiores. Estou esperando ainda próximo ali dos 55, 50 mil, por exemplo, no Bitcoin, para voltar a comprar. Nesse momento ainda não sou comprador e estou de fora, ficando de olho um pouco mais, sempre ali de olho nas movimentações para que a gente possa aproveitar. Mais um pouquinho para baixo aí a gente vai começar a voltar a falar, porque isso se torna interessante e a gente pode pensar em compras para a nossa carteira, ok?
Deixa eu colocar aqui para vocês só o nossa, tá aqui mesmo na minha posição. Deixa eu abrir aqui. Então, apresentando para vocês aqui rapidinho o nosso gráfico aqui de Ibov, tá? Então, vejo aqui para vocês, a nossa tendência é que nós alertamos aqui essa virada há bastante tempo e o mercado vem respeitando e eu acredito que a gente pode chegar a patamares aqui de 160, 157 mil ainda, então que representaria ali mais, deixa eu conferir aqui para vocês, 5 a 7% de baixa. Podemos ter algum repique, mas nesse momento não enxergo nenhuma possibilidade, tá? E dentro do nosso SP500, por exemplo, temos bastante espaço para correção, acredito ainda em 6, 7% pelo menos. E é claro que nos Estados Unidos, às vezes, principalmente com relação à tecnologia, a gente às vezes demora um pouco, tá? Mas acredito que a gente tem ainda espaço para correções. Aqueles que gostam de proteger, às vezes, investindo em alguns ETFs de short, nós temos o SQQQ, que esse é 3 vezes, então é alavancado, ou então o PSQ, que é um por um, né? Então faz sentido, às vezes, buscar essas proteções ali para que a gente proteja o nosso capital enquanto o mercado está em baixa, a gente possa até ter algum lucro, às vezes, com esses ativos de proteção. Ok? Para aqueles que querem ainda acompanhar o nosso grupo no WhatsApp, eu deixo o QR Code aqui do lado. Então aproveitem para que vocês sigam, né, o nosso WhatsApp lá, o nosso grupo, é gratuito, tá? Muita informação diária ali, sempre para que a gente traga as informações com maior velocidade para vocês. E vamos ficando aqui por esse gráfico nosso aqui. Importante, momento não é de pensar em dinheiro, não é de pensar em rentabilidade, mas é de proteger o dinheiro que nós temos. A gente tem que chegar no próximo ciclo de alta com o máximo de dinheiro que a gente pode para que a gente possa aproveitar bons ativos a bons preços. É o que a gente não encontra nesse momento. E o mercado é assim, de ciclos, horas em alta, horas em baixa, e quando subiu bastante, é botar o dinheiro no bolso e buscar os próximos ciclos de alta. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que têm alguma dúvida, querem algum ativo que a gente faça aqui nos próximos vídeos, alguma análise, deixe aqui embaixo nos comentários e principalmente divulguem, por favor, o nosso vídeo para que a gente possa atingir maior número de pessoas e possamos continuar trazendo informações para que vocês invistam bem e com uma qualidade e rentabilidade adequada para que vocês possam proteger o futuro de vocês, principalmente o futuro financeiro. Grande abraço para vocês e até a próxima.